Finalmente, teremos aí na sexta-feira um acordo assinado entre os Estados Unidos e o Irã. Depois de todo esse imbróglio de ataques, inclusive 2 ataques recentes aí do Trump, depois de ter tido um avião abatido no Estreito de Hormuz, pelo Irã, obviamente, pela Guarda Revolucionária, chegamos aí, ao que parece, ao fim definitivo. O Irã já deu ok, os Estados Unidos já deu ok, o famoso só falta sentar e assinar o papel. E aí teremos aí, né, talvez cenário de paz, pelo menos entre esses países, entre esse eixo Israel e Irã, no caso Israel juntamente com os Estados Unidos. Então vamos lá, Júlio, eu começo com você, mas trazendo também uma pergunta, talvez a única que caiba nesse momento, além do acordo, né? Israel já demonstrou não está satisfeito com isso desde que começou esse papo de acordo, porque eles se sentem vulneráveis, Júlio. Eles sentem que eles vão ficar abandonados, né, à mercê ali dos grupos terroristas, né, do Irã continuar financiando e talvez até com muito mais força do que jamais tenha ficado na história. Mas, com relação ao Trump, ele simplesmente está saindo. O Irã perdeu muita coisa com essa guerra, os Estados Unidos perdeu recursos, né, apesar de muito menos do que do Irã, perdeu muitos recursos também. E parece, Júlio, que o único que saiu mais rico dessa história foi o próprio Trump em si, né, que ganhou com muito investimento da Bolsa aí, que alguns alegam que, né, informação privilegiada, porque ele que mandava no desenvolvimento da guerra. Mas não vou nem entrar muito nesse ponto aí, a não ser que vocês queiram. Julião, começo com você. Bem, só para continuar aí o que você estava falando, continuar a linha de pensamento, o dólar, não, me desculpe, o petróleo vem caindo de valor exorbitantemente, é uma queda livre no preço do petróleo. E isso é para mostrar como as ações geopolíticas e os reflexos desses conflitos que acontecem mundo afora tem sobre energia, finanças, política, sobre tudo, né? Os reflexos da guerra sempre esbarram em todos os campos de todos os países ao redor e até mesmo de países distantes. Mas vamos à notícia, né? Esse acordo já estava se desenhando desde sexta. Sábado parece que o presidente Trump foi a público e falou que ia conseguir o acordo no domingo e isso se concretizou. O interessante é que, mais uma vez, o Paquistão se mostrou o intermediário disso tudo, né? Um bom intermediário é muito importante nessas horas. Então, ele já vinha desenhando, né, essa linhagem de tomar conta do acordo, de ser o intermediador. China tentou, né, se aproximar também desse acordo, mas não teve muito sucesso. E o Paquistão se saiu aí o intermediário perfeito e o acordo se fechou, como o Eric mesmo disse, só falta sentar e assinar o documento, as partes estão muito satisfeitas. Interessante também foi que logo após, né, esse acordo ser anunciado, Trump também disse que o Estreito de Hormuz agora pertence ao mundo. Como o Carcará mesmo explicou em outros programas do News, né, o Estreito de Hormuz ele faz parte da geologia do planeta, são os desenhos do continente. Isso não pertence a ninguém, até porque é uma travessia, né, de um lugar para outro, onde escoam produtos e o comércio praticamente bomba naquele lugar, principalmente petróleo e gás. Então, com isso, todo mundo sai ganhando. E isso faz cair o preço do petróleo, que eleva um pouco o nome do presidente Trump, que falou, né, sobre isso, falou que se essa guerra acabasse, os preços voltariam a cair, e foi exatamente o que aconteceu. Então, o Estreito de Hormuz livre, né, ninguém mais controlando, né, literalmente como estavam, controlando através da força, né, controlando através da guerra. Né, o Estreito de Hormuz controlando o comércio, agora livre. E parece que o primeiro navio a cruzar esse Estreito de Hormuz após o acordo ser declarado, né, foi um navio, se eu não me engano, de Malta, carregado de gás. Eu não sei o destino, não vou aqui especular, mas se eu não me engano o destino era a Ásia, né, algum país da Ásia. Mas o interessante é que esse navio passou fazendo um marco em todas essas negociações do comércio local, onde navio coreano foi atingido por alguns projéteis, outros navios atacados e alguns com medo de passar
por causa de minas subaquáticas. Então, o Irã chegou ao ponto, né, de espalhar minas num pedaço daquele estreito para bloquear a passagem de navios comerciais. Isso é simplesmente inaceitável. Tudo bem que luta-se como pode, sabemos disso também. Quando se declara guerra contra o inimigo, né, você pode esperar qualquer coisa. É na guerra que você espera qualquer coisa de qualquer pessoa. É ali que o ser humano volta ao estado animal. Simplesmente assim. Bem, então nós temos agora tudo isso desenhado e Donald Trump sorrindo de orelha a orelha. Parece que alguns canais do Irã, eu sempre gosto de citar, né, um pouco do lado, como isso está refletindo também nos canais iranianos, Al Jazeera já repercutiu, falando que tem algumas coisas ainda, apesar de estar aceito, o acordo está aceito, né? Existem alguns detalhes, principalmente no tocante do escoamento comercial no Estreito de Hormuz. Se falou ali, tentou se negociar por último ali um tipo de negociação aonde o Estreito de Hormuz seria controlado por Omã e pelo Irã, né? Seria um acordo bilateral para controle do estreito, mas parece que isso caiu, não tenho certeza ainda, né, se eles conseguiram avançar antes que o acordo fosse aceito. Bem, então vemos agora a paz reinando naquele lugar e Donald Trump agora com energia para falar de Cuba, né? Depois dessa festa que teve na Casa Branca, com motos, eventos da Red Bull e até mesmo o UFC, né, com o grande empresário do UFC sendo recebido na Casa Branca. Então, vem muita coisa por aí, o jogo político continua, aliás, geopolítico continua e parece que nessa última leva agora, né, dos últimos momentos, Donald Trump tem saído com um sorriso de orelha a orelha. Eric. É isso, Júlio. Vamos lá. Carcará, quero te ouvir aí, sua visão, não só sobre essa questão aí que o Júlio está colocando, mas também sobre a questão lá de Israel. Você acha que Israel ficou abandonado? Vamos lá, Eric. Camarada, não foi acordo não, tá? Isso aí foi só um memorando de entendimento. Não tem acordo nenhum assinado não, tá? Isso pode virar um acordo no futuro próximo. Isso aí não tem nada a ver com acordo. Foi só uma carta de intenções que os dois assinaram para diminuir as tensões ali, liberar logo o comércio, né? Que é o que interessa ali, para depois virar um acordo. Por enquanto é só um MOU, né? Que em inglês é carta de intenções, nada a ver, carta de entendimento, de intenções, do jeito que você quiser traduzir aí, tá bom? Pelo que acontece, cara, quando é feito esse tratado aí, todo mundo grita vitória e outros não, né? Vamos lá, para Israel não mudou nada. Israel não usa o petróleo do Golfo, o Israel não vai deixar de ser inimiga do Hezbollah, do Hamas, dos Houthis e dos iranianos, nem eles de Israel, então para Israel não mudou nada. Em termos de posicionamento político, em termos de ganhos militares, a Israel queria mais coisa, né? Que Israel ele avançou muito. O Israel não tem que reclamar nada, pô. Tem que ser grato ao governo americano de ter dado a mão para os israelenses ali e ter ajudado a massacrar o Hezbollah, o Hamas e as forças iranianas. Se não fosse o americano, Israel poderia até fazer, mas com uma dificuldade muito maior, né? Então, Israel se saiu muito bem disso aí no campo militar. Posso dizer que Israel está com os 2 pulmões de ar recompletados. Enquanto isso, o Irã está capenga, né, cara? Agora vamos lá para o lado do Irã. Dentro do Irã, a divisão lá é 4 partes, né? É o exército, o povo, o parlamento e os ayatolás. O ayatolá, ninguém sabe quem é que está no comando, ninguém vê falar no Mujtaba Khamenei, né? Está todo destroçado aí pelo aquele ataque inicial. O exército não gostou do que o parlamento fez, né? Os políticos fizeram nessa carta de intenções aí. E dentro do Irã, agora mesmo está tendo uma manifestação muito grande do povo, achando que o ministro das Relações Exteriores e o chefe do parlamento traiu o povo iraniano com esse acordo. Ou seja, o povo não sabe o que quer. Se tu observar, caraca, o povo pediu liberdade. Aí agora vê esse acordo para parar com as manifestações. Só que tem um lado do povo lá radical que quer guerra, né, cara?
É isso que a gente entende. E não estão satisfeitos, porque estão achando que o Irã foi humilhado, que aceitou as propostas americanas e tal. E tem o dinheiro, aí tem um lado também, aí vem o lado americano. O governo americano, cara, isso, tudo que o Trump queria. O Trump quer, pô, eu quero sair desse conflito, já tá bom, já deu. Com essa carta com esse memorando assinado aí, ele tira as forças deles. O Irã não pode mais fechar o Golfo, porque se fechar o Golfo ali, a passagem, o estreito ali, porra, vai ficar na cara que ele que tá arrumando confusão, então ele entrou na sinuca de bico. Israel, como não assinou nada, falou, meu amigo, se depender de mim, a porrada começa agora de novo. Desse jeito, e o Netanyahu falou, meu amigo, se o Irã soltar aqui se cuspir do lado de cá, vai levar míssil. Isso que é realidade. Então não tem acordo de paz nenhum. Foi um conflito de baixa intensidade, como eu estou falando aqui, foi um conflito de baixa intensidade, depois virou virou um impasse político, e agora estão acertando isso aí. Enquanto isso, a guerra de verdade no planeta acontece dentro da África ali, os jihadistas contra os cristãos dentro da África, e a Rússia contra a Ucrânia e seus aliados europeus. Aí é guerra de verdade, tá, senhores? Isso no Irã não foi nada, não. Você falou, não foi nada. O cara tirou um tempo para dar uma surra no Irã, para mostrar para o mundo que eles não são esse valentão todo que aparentava ser. Terminou o round ali, todo mundo recolheu ali os seus feridos ali e voltou para casa. Simples assim. O Trump, tirando onda, pô. Tirando onda. Bolsa, o petróleo deve estar caindo para $70, 79, daqui para amanhã, de repente chega a 79, está em 83, 82, o barril. Né? As bolsas de valores explodindo aí, em alguns lugares aí, como se nada tivesse acontecido. E muita gente ficou bilionária com esse conflitozinho aí rápido, de 3 meses aí. De conflito deu o quê? 15 dias. O restante foi só lá, sem fim aí, né? O Irã é igual um vídeo que tem agora, que tem um cachorrinho, aqueles cachorrinhos pequenos que é pichar o nome, sei lá, e tem um Rottweiler do outro lado, com vidro, uma porta que tem um vidro, aí fica esse pichalzinho lá querendo atacar o Rottweiler, quando o cara abre a porta, o cachorrinho vai lá e desmaia. Pô. O Irã foi esse personagem aí, nesse conflito, cara, impressionante. Foi bom para as pessoas saberem o que é o Irã. Foi impressionante porque o Ocidente mostrou o que ele faz com as mulheres. Tem vídeos e mais vídeos de um banho de velho vagabundo, pegando garotinhas de 7 anos, umas que inclusive morreram por abusos, né, por violação do corpo, esses velhos fazendo sexo com elas. Então o mundo mostrou quem é isso aí, mostrou quem é o Brasil, de que lado o Brasil está. Quem perdeu? A Europa. Toda a Europa perdeu feio através da OTAN. Porque na hora que o aliado precisou de ajuda, todo mundo negou. Todos, sem exceção, ninguém ajudou em porra nenhuma. E quem diria, o Oriente Médio foi quem ajudou os americanos. Por quê? Porque eles sabem onde é que dói, né, cara? Então, aí tá agora esse G7 lá, o Trump deve estar olhando assim pra cara daqueles bandos de velha guarda lá. Esse bando de vagabundo não me ajudaram em nada. Agora estão aqui querendo que eu ajude financeiramente, o que não vai mais acontecer. A Europa... Não adianta que, se depender do governo Trump, não tem um centavo. Se quiser um centavo do governo Trump a partir de agora, irmão, tem que mostrar serviço, porque não tem mais, como fala o Júlio, almoço de graça. Acabou a mamata. Na Europa, acabou a mamata. Na América Latina, não tem mais mamata, meu irmão. Acabou. Entendeu? Então, o resultado disso foi isso aí, que eu achei mais impressionante. Foi o mundo parar para ver quem é o povo iraniano, quem são os administradores ayatollahs, o que é que ele faz com o povo. E ainda tem uma pergunta, como é que vai ficar esses 40 mil que eles massacraram porque não aceitam o regime? Ninguém está tocando no assunto, né? Vai ficar por isso mesmo? Pode matar, que não pega nada? O importante é o petróleo voltar para o preço normal, que se foda as mulheres do Irã, as crianças, todo mundo lá, os opositores, mataram o atleta enforcado lá. Então... foi muito bom esse conflito para isso, para revelar de que lado o mundo está. Inclusive, a vossa santidade e o Papa ficou meio triste, né, com esse conflito lá. Os iranianos, não sei o que mais, o Trump entrar e dar um aperto nele para ele mudar de posição e se calar.
e ficar do lado dos cristãos, que a Igreja Católica ela é cristã, ela não é muçulmana. É impressionante a posição que o Papa teve no início, depois quando ele viu que a lacração não colou, aí ficou em silêncio e voltou a ser Papa, né? Por enquanto. Mas é isso aí, meu amigo Eric. Não é acordo, é só uma carta de intenções. Pode durar alguns dias, pode durar muito tempo e pode virar acordo. Agora, para Israel, nada mudou. Se mexer com o território israelense, a bala vai comer e foda-se acordo. Isso que é realidade, cara. Muito bom, Carcará. Vamos lá, comandante Vilas Boas. Sua leitura aí. O Eric, como todo conflito, né, guerra, qualquer coisa desse tipo, a gente tem várias camadas, né? E esse não é um que foge dessa dinâmica, né? Então, não só o conflito como um todo, que a gente veio discutindo aqui, comentando passo a passo aí, praticamente nos últimos 3 ou 4 meses. Então, várias camadas, várias ações, contra-reações, muitos personagens envolvidos nessa história toda, é o que parece, isso tudo está chegando ao princípio, a um fim, né? Ou pelo menos a um fim parcial, um fim temporário. Porque, como o Carcará muito bem colocou, isso não é um acordo de paz propriamente dito, como a maioria da mídia vem repercutindo. Talvez até por não saber a tradução e as diferenças, né, das relações internacionais do que representam um acordo de paz e um memorando de acordo, memorando de entendimento. Vocês podem pôr, alguns dos nossos espectadores talvez possam buscar lendo alguns documentos, algumas reportagens, vão achar a sigla chamada MOU, que é do inglês Memorandum of Understanding, que justamente pela tradução direta é um memorando de entendimentos. Então, nesse memorando, o que se prevê é quase uma trégua, né? Mais um cessar-fogo, acima de uma trégua temporária, mas que um tempo de 60 dias para que as questões mais complicadas, que não foram negociadas até agora, nas cláusulas que até o momento ninguém conhece, né? Pelo menos, quer dizer, conhece o Israel e Irã, e os Estados Unidos, Israel e Irã propriamente conhecem as cláusulas que foram assinadas, mas o grande público, a mídia internacional, até o presente momento, ainda não teve acesso a realmente o que foram colocados lá, o que vai ser assinado nesse acordo que vai ser assinado na Suíça aí nos próximos dias, a princípio aí sexta-feira. Provavelmente até aproveitando a presença da cúpula do G7, que está ali praticamente na fronteira da França com Genebra, e aí vão aproveitar essa presença lá para no final dessa semana, sexta-feira, fazer essa assinatura. Mas é só como se fosse um cessar-fogo assinado, uma coisa acima do cessar-fogo, mas ainda não um acordo de paz. Ou seja, todas as cláusulas ainda estão em aberto, né? E aí que vem uma grande dúvida, pelo menos da minha análise, da minha percepção. Porque o que a gente tem? Nesse memorando de entendimento, as cláusulas não são conhecidas até o presente momento. Então, isso ele traz uma fragilidade nas negociações, disso que foi acordado por ambas as partes, que tornam uma coisa muito duvidosa, né? O que realmente está acontecendo? Porque nós temos, como colocado, temos Israel no meio dessa equação, dessa balança, que a questão dele com o Líbano, no caso contra o Líbano não, contra o Hezbollah, que opera por meio do Líbano, né, nas porções geográficas do Líbano, essa questão se remonta aos anos 2000, a criação da linha azul, quando o Israel saiu da porção sul do Líbano, mas ele se manteve durante todo esse tempo, mantendo vigilância e executando ações como resposta às ações perpetradas pelo Hezbollah. Quanto o Hamas na faixa de Gaza, a gente viu desde do ataque de outubro de 2023, todas as repercussões contra o Hamas. E pouco se falou nessa questão, mas os Houthis também. Ou seja, as guerrilhas, os movimentos terroristas que operam por procuração, amparados principalmente pelo Estado do Irã, continuam na ativa. E aí, como o Carcará colocou também, eu me refuto 100% com a opinião dele, que Israel tem uma agenda internacional, uma agenda de conflitos, uma agenda de defesa totalmente independente dos Estados Unidos. Por mais que operem por cooperação, por interesses que por muitas vezes são convergentes, mas a agenda deles é totalmente independente dos Estados Unidos. Prova disso, como já falamos aqui em mais de uma oportunidade, foi que quem iniciou os ataques de setembro do ano passado na Operação Midnight Hammer foram eles. Os Estados Unidos só veio depois como complemento, principalmente na questão tecnológica das bombas GBUs, para fazer a penetração nas 3 instalações nucleares.
Mas quem deu início a tudo aquilo, obviamente os Estados Unidos sabia que estava acontecendo, mas foi uma ação perpetrada e iniciada por Israel. Então eu não tenho dúvidas nenhuma que Israel, como já fez no dia de ontem, né, eliminando 2 líderes terroristas, um do Hamas e um do Hezbollah, sendo que o líder do Hamas, do Hezbollah, foi atacado dentro de Beirute, capital do Líbano. Então isso vai continuar acontecendo, provavelmente agora como uma forma de ameaça, como uma forma de retaliação e como uma forma de resposta. Mas essa fragilidade em termos do acordo, para mim, ela é muito clara. Ou seja, se o futuro acordo de paz a ser assinado em forma definitiva daqui a 60 dias, depender dessa cláusula, eu acho que ele tem tudo para não dar certo. Para, como a gente diz no linguajar aqui militar, para chafurdar. E aí, nessa análise, né, vou trazer um pouco mais do ponto de vista dos Estados Unidos, eu acho que, na minha análise, na minha percepção, os Estados Unidos têm algumas perguntas a serem respondidas. A gente sempre falou aqui quais eram os objetivos políticos desse conflito para tentar entender o que seriam conduzidas no campo militar, no campo estratégico, as ações de nível militar para alcançar os objetivos políticos colocados pelos líderes desses países. E desde o começo, o que se falava pelos Estados Unidos? Era que o Irã não poderia ter capacidade nuclear, Irã não poderia ter mísseis balísticos nucleares de capacidade de longo alcance, não poderiam deveriam parar com apoio para seus movimentos de guerrilha por procuração, os movimentos terroristas, seja Hamas, Houthis e Hezbollah. Eles deveriam ter a sua marinha praticamente neutralizada. E uma questão que não foi colocada de forma explícita, mas que durante o desenrolar da crise aconteceu, foi justamente o controle sobre o Estreito de Hormuz, onde efetivamente toda a confusão se estagnou. Porque os Estados Unidos diziam que estava aberto, outra hora dizia que não estava aberto. O estreito estava aberto, mas ninguém passava. Ou seja, o efeito desejado final não se cumpria, porque os navios, por meio das suas seguradoras, não davam autorização para que os navios mercantes cruzassem o estreito. Ou seja, efetivamente, a coisa estava parada. Pelo outro lado, os Estados Unidos estabeleceram um bloqueio naval contra os portos iranianos, que foi muito eficaz até onde a gente conhece. E, obviamente, começou a estrangular a capacidade financeira do Irã por meio da aquisição de petróleo. Então, se a gente fizer uma análise disso, vamos lá fazer uma contagem. Ok, objetivo, marinha iraniana destruída. Afirmativo, foi destruída. Capacidade nuclear e capacidade de lançamento por mísseis balísticos neutralizadas. Isso não foi alcançado. Até o presente momento, não foi alcançado. O que está no memorando, não sabemos. O que vão dialogar nesses 60 dias até buscar um acordo de paz sobre esse tema, também não sabemos. Ou seja, na minha opinião, a questão está aberta. Obviamente, eu estou falando isso sem ter acesso ao que foi discutido. Eu estou fazendo uma inferência, estou inferindo sobre o que a gente consegue acessar pela mídia. Outro ponto, liberação de ativos. Ao que foi dito pela mídia, pelo menos perpetrada pela Veja e pela UOL, 24 bilhões de dólares retidos em instituições financeiras internacionais serão liberadas para o Irã. E o ponto, para mim, que é mais curioso, é o controle do Estreito de Hormuz por uma coligação bilateral, como o Júlio colocou no início, entre o Irã e Omã. Ou seja, o que está previsto na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 rasgaram a convenção. Ou seja, quem vai dar as cartas sobre o controle do estreito, de onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, vai continuar sendo o Irã. Então, se a gente pegar uma análise fria desses pontos que eram tidos como objetivos políticos para o conflito, e que até então, tirando a destruição da marinha iraniana, não foram alcançados, eu fico com uma dúvida. Será que as ações desenvolvidas para esse conflito foram o que os Estados Unidos estavam buscando no início? Será que esse acordo que vai ser buscado vai ser melhor que o acordo buscado por Obama em 2015? Será que a neutralização do líder do Ayatollah Khamenei ele não fez com que uma nova liderança política iraniana, agora muito mais fortificada pelas ações da Guarda Revolucionária, não tornaram o regime muito mais radical que ele era com o próprio Khamenei? Então, são perguntas que precisam respondidas, né?
como qualquer acordo, ambas as partes correm para a mídia para dizer que foram vencedoras, para alardear que conseguiram colocar de joelhos ou trazer as negociações a seus termos. Isso é normal. A gente vai ver, qualquer mídia americana vai estar dizendo isso, né? Pelo menos a mídia séria, e a iraniana também. Logicamente, com seus percalços dentro de casa. Mas será que ao final do dia, ao frigir dos ovos, os Estados Unidos realmente alcançou uma mudança drástica naquela região? Eu não tenho dúvida que a capacidade militar iraniana foi defenestrada em grandes proporções. Isso é óbvio, é fato. Agora, perderam a capacidade nuclear, que é o princípio de tudo que foi colocado? Até então a gente não tem essa resposta. Cadê o urânio enriquecido 440 quilos aí a 90%? Foi enterrado? Sumiu? Foi para a Rússia? Cadê esse material? Então, Eric, enquanto essas questões não forem respondidas, enquanto a gente não tiver um acesso mais abrangente pelo que foi acordado agora nesse memorando de entendimento e o que vai se desenvolver nos próximos 60 dias até que se alcance realmente acordo de paz, a questão está absolutamente em aberta. Israel continua um player com uma agenda totalmente independente e a fragilidade desse acordo, para mim, é totalmente clara. Então, comentaremos aqui nos próximos meses para saber para onde que esse acordo vai. Basicamente é isso.